Amigos do Mosaico, nós temos o grande prazer de ter mais uma vez um dos maiores incentivadores do Mosaico, presidente do Hospital Albert Einstein, Dr. Sidney Kleiner, que nesse momento está na posição, talvez infelizmente, mais central em todo o país. Ele está no centro do estado que mais casos tem de coronavírus, no centro do principal hospital tratando desses casos. Dr. Sidney, bom dia. Bom dia, Rony. Bom dia, telespectadores do Mosaico. Para mim é um prazer, um privilégio e uma oportunidade até honrada de estar aí falando com vocês novamente, porque uma das principais características de uma boa gestão de crise é comunicação. E através de comunicação a gente sensibiliza as pessoas, a gente coloca o que é certo, desmistifica o que é fake, o que é errado. Então, para mim é uma grande oportunidade. Obrigado. Sidney, vamos então começar pelo mais simples e mais importante. O que é importante, o que não é importante nessa onda de, olha, se você tomar sopa quente, você fica melhor. Na Bielorrússia, alguém disse que uma dose de vodka resolve o problema. O que nos ajuda a enfrentar essa situação? Bom seria, Rony, se um matzá com gefilte fish curasse tudo isso. Aí que aproveitava a peça na semana que vem e já matava toda a questão. Claro. Mas, infelizmente, não. Nós estamos diante de uma pandemia, uma virose que não é a primeira virose que vem da Ásia, nem a primeira pandemia viral que nós estamos expostos, né? Já se falou bastante sobre gripe espanhola, sobre H1N1, ebola, a epidemia da SARS, e no Brasil a gente também está acostumado com outras que o mundo não conhece, como o dengue, como o zika vírus, tal. A grande característica desta pandemia é que o novo coronavírus, que ele é um dos coronavírus com os quais a humanidade já teve contato, não apenas os animais, que é a origem desse tipo de vírus, mas a grande característica é que ele é um vírus altamente transmissível, como nunca nenhum outro coronavírus foi, de humanos para humanos, numa proporção 3 vezes maior do que H1N1, por exemplo, e isso fez com que ele se espalhasse de uma maneira muito rápida pelo mundo, ao mesmo tempo que nos pacientes que têm uma condição de saúde não tão, ou não tão jovens, ou com doenças concomitantes, ele é capaz de causar uma pneumonia que muitas vezes ela é fatal. E a forma de lidar com os casos mais graves dessa pneumonia é a respiração mecânica, cuidados de terapia intensiva, e que, pelo volume da transmissão, pode exigir um número de pacientes tão grande que o sistema de saúde é incapaz de prover todos esse atendimento. Agora, você falou o que é mito, o que é fake, eu cheguei a ler até nessas trocas de mensagem que água morna com vinagre é suficiente para acabar com o vírus. Não tem segredo. Na verdade, nada impede a transmissão do vírus que não seja a proteção contra o aerossol que nós emitimos, por exemplo, na tosse ou no espirro, e aí o perdigoto, aquelas microgotículas, elas são portadoras do vírus e, portanto, ela pode contaminar outra pessoa, mas muito, e é o principal, é pelo contato. Quer dizer, quem espirrou e a mão, ela porta o vírus ao tocar objetos, ao dar a mão uma pessoa para outra, a dar um abraço, você é capaz de passar o vírus para a mão da outra pessoa, e quando essa mão entra em contato com qualquer mucosa, seja do olho, da boca ou do próprio nariz, ela pode infectar outra pessoa. Então essa é a gravidade. Muito bem, eu vou tentar repetir para os nossos telespectadores. A transmissão, quando a gente fala, ela ocorre se nós estamos a 2 metros de distância da outra pessoa? Não, aí é mais difícil, né? Acima de 1 metro de distância já fica mais difícil você atingir outra pessoa com essas microgotículas, né? Ok, então para cima de 1 metro já é muito mais difícil. E as mãos são um elemento fundamental nessa história. Tem que lavar sem parar,
cada vez que tocar em algum objeto, uma coisa que você recebeu de fora, uma refeição que veio embrulhada, você tem que, antes de comer, por exemplo, você tem que lavar as mãos. Lavar a mão. Aliás, isso é um hábito que tem que ser cada vez mais regular, independente de pandemia, que é a lavagem correta das mãos, não esquecendo nenhuma parte das mãos, entre os dedos, o polegar, o dorso da mão, a palma da mão e as unhas, porque isso são vetores de qualquer tipo de doença, não apenas do coronavírus. Então, o hábito regular da limpeza das mãos evita, e nada melhor, já que o vírus ele é envolto por uma carapaça de gordura, qualquer água e sabão, água e detergente, álcool, isso acaba com o vírus porque destrói a cápsula dele. Então não precisa ser tão criativo e sofisticado. Água e sabão é suficiente para a gente lavar a mão e evitar essa virose. Além de que o movimento de lavar as mãos, ele vai empurrando qualquer tipo de dejeto ou até um resquício do vírus para fora da mão. Então, ótimo. Além de destruir o seu envoltório, você tira ele das mãos. Outra coisa, o vírus, ele se propaga pelo ar? Ele se propaga dentro dessas microgotículas de aerossol. Quer dizer, se eu estou andando de bicicleta, por exemplo, eu estou, sei lá, alguns metros de alguém outro andando de bicicleta, não deveríamos ficar muito preocupados. Não, muito pouco provável, é quase zero o risco, porque a não ser que na hora de as bicicletas cruzarem, alguém resolver espirrar e emitir as gotículas. Mas essa preocupação... Perdão. E esse confinamento que o governo determinou tem justamente a finalidade de estabelecer uma disciplina para todo mundo. Assim, qual que é a base desse raciocínio? Já que ele é um vírus muito transmissível, as pessoas se contaminam com muita facilidade. E haja visto exemplo em outros países que num jogo de futebol, um estádio de 50 mil pessoas foi o que iniciou a epidemia na Lombardia. Então, as pessoas se contaminam, grande parte dessas pessoas contaminadas vão ser assintomáticas, não vão apresentar sintomas, porém, são importantes agentes de disseminação. E passam a disseminar para outras pessoas. Se a gente imaginar um montante de uma população, vamos supor, a gente pega um número 1 milhão de pessoas, e a gente sabe que 20% dos infectados vão apresentar sintomas que requerem internação. Então, você pega 1 milhão de pessoas, 200 mil pessoas vão precisar ser internadas, e dessas, 50 mil, mais ou menos, podem precisar de UTI. Nosso sistema de saúde não tem 50 mil leitos de UTI. Então, a única forma de nós evitarmos que o sistema de saúde entre em colapso e o número de casos ele seja a mais do que o número de leitos que nós temos, é evitar a disseminação. E a única forma de evitar nós disseminarmos, num primeiro momento, é evitar aglomerações, onde as pessoas se juntam. E o confinamento, a quarentena, é a forma, vamos dizer assim, mais drástica de você ter a certeza que eu não vou passar vírus de uma pessoa para outra. Eu vou estar no meu núcleo familiar, ter a certeza de que lá dentro não sobrou coronavírus, por isso 14 dias é o mínimo, porque quem tiver infectado vai se curar em 14 dias, e aí eu vou diminuir muito a chance de transmissão de uma pessoa para outra, deixando a tal da famosa, o achatamento da curva, quer dizer, a curva não vai atingir um pico mais alto do que o sistema de saúde é capaz de atender. Ele vai se alongar pelo tempo, permitindo que a gente tenha o tempo necessário para aumentar a capacidade, aumentar a capacitação profissional e treinamento, aumentar recursos e também dar tempo para que a gente descubra, através de estudos e de ciência, novas drogas, projetos de vacina que permitem a gente lidar com a pandemia. Me fala, o que te surpreendeu quando essa história do vírus se transformou numa epidemia? O que te surpreendeu no público em São Paulo? O que você acha que foi meio surpreendente? Primeiro que São Paulo é diferente do resto do país. Aliás, eu costumo tenho falado que nós moramos em vários Brasis, né? Cada região do Brasil é um Brasil diferente. São Paulo
teve duas coisas que me surpreendeu. Uma pelo lado do público, que ele acatou e aceitou muito bem, e entendeu, porque não adianta você ir forçado para um confinamento. Existe a necessidade de uma... Por isso que a comunicação é importante, de uma explicação por que ele é necessário. Infelizmente, as pessoas estão vendo pessoas adoecerem, pessoas morrerem, algumas que são de convívio mais próximo, e acabam sendo sensibilizadas por isso, conhecer alguém que aconteceu. Então, assim, o que eu estou vendo é um acato desta mensagem do confinamento, de forma que a gente, hoje, não tem ainda o tempo necessário para eu afirmar, com dados estatísticos evidentes, de que a coisa já funcionou. Mas a curva vem tomando um aspecto que é bem provável que o efeito dessa quarentena, nós estamos hoje no 9º dia de quarentena, 8º dia, começou dia 24, mas que a gente já pode perceber aí, talvez, um incremento menor do número de casos que a gente tem atendido em âmbito hospitalar. Outra surpresa que aconteceu é que a faixa etária dos pacientes que estão necessitando de UTI, os pacientes mais graves, tem se mostrado menor do que aquelas observadas na Itália. Quer dizer, a faixa etária da mortalidade na Itália foi entre 79 e 80 anos, e aqui nós temos visto, na nossa UTI, por exemplo, uma faixa etária média de 66, 64 alguns dias. Então, é uma faixa etária que nos preocupa, porque não dá para falar 60 anos de pessoas idosas, não são pessoas muito ativas, alguns deles esportistas, então não há um motivo para você poder segregar quem que é de alto risco, quem que é de menor risco. Então isso me assusta um pouco. Do lado bom, Rony, o que para nós e para mim mostra algo surpreendente é a capacidade do ser humano se entregar, não apenas profissionais de saúde, colaboradores do hospital, os diretores que aqui trabalham, executivos, enfermeiros, a entrega tem sido tão grande e que permite a gente exercer o nosso papel filantrópico e de contribuir com a saúde pública, que a gente tem conseguido trazer capacidade de leitos, gestão ideal nos hospitais públicos. Nós temos 2 hospitais públicos que o Einstein coordena e opera, ampliação de leitos de UTI em até 110 leitos nesses hospitais públicos. O Pacaembu, todo mundo acompanhou o que está sendo feito no hospital de campanha do Pacaembu, número de voluntários, doações de recursos financeiros para que a gente pudesse implementar inclusive a contratação de recursos humanos. Houve pelo menos 600 médicos que se voluntariaram para trabalhar junto com aqueles tratados. Então, para mim é uma surpresa muito agradável e que funciona como uma engrenagem. A motivação que ver essa situação causa, ela permite com que todos se entreguem de uma maneira que um motiva o outro. É uma surpresa. Sidney, você falou no começo da entrevista que seria bom que talvez um gefilte fish e um pedaço de matzá resolvessem, mas a verdade é um pouquinho mais complicada. Mas eu vou pegar esse gancho para te fazer a última pergunta. Nós, nos próximos dias, vamos comemorar a nossa saída do Egito. Algum palpite sobre quando é que nós vamos sair dessa situação, enfim, e nos preparar para atravessar o deserto? Olha, palpite a gente não tem ainda. Na verdade, a gente tem que trabalhar com números. Hoje teve um artigo de um médico gestor, o Clalit, que é uma das organizações de saúde lá de Israel, e que ele ponderou de forma muito racional. A gente trabalha com números e vai liberando a saída aos poucos. O que é liberar a saída aos poucos, né? À medida que a gente testa, principalmente no teste rápido que está chegando, que dosa anticorpos, e você sabe quem já teve contato com o vírus, você permite a saída das pessoas que já entraram em contato para a força de trabalho, porém, mantendo no confinamento aqueles que têm alto risco e que aí podem adoecer e até fatalmente ir a óbito se a gente não toma cuidado. E também usar de sistema de saúde, UTI.
Então, existe aí o que está acontecendo a partir de agora em Israel, depois de 3 semanas quase de quarentena, é você liberar as pessoas aos poucos, devidamente orientadas a usar todos os meios de proteção, máscaras, luva, distância no transporte público, e você acompanha os números conforme essa liberação vai acontecendo, de forma muito pausada e muito analisável, mantendo o alto risco em casa, com orientações para que as pessoas não tragam vírus para dentro de casa. E a partir daí você entra num estado de controle em que o sistema de saúde tem uma distância do término da sua capacidade com o número de infectados, porque eles vão continuar acontecendo ao longo do tempo. Então não dá para a gente falar quando. Eu não vejo aqui uma forma de sair de vez antes de 10 dias, a partir de hoje. Quer dizer, a gente teria que ter pelo menos uns 20 dias, de 15 a 20 dias de confinamento para poder medir o resultado e saber se está na hora de liberar aos poucos, porque também a economia sofre quando existe esse confinamento, principalmente aquelas pessoas autônomas que ganham todo dia o dinheiro daquele dia. Então, isso é um problema, a gente tem sempre que estar olhando para os dois, com o suporte do governo para os dois também. Mas eu não tenho uma palavra mágica. O mais pitoresco é comemorar a liberdade, que é a mensagem da festa de Pêssar. Estando sem ela é meio complicado. Ok. Dr. Sidney Kleiner, presidente do Hospital Albert Einstein, muito obrigado pelo apoio e muito obrigado pelos esclarecimentos. Eu tenho certeza que esse programa vai rodar muito na internet. Eu que agradeço, Rony, um abraço a você, a sua família e parabéns por manter o Mosaico tantos anos entrando nas nossas casas, deixando nossos avós com orgulho. É um prazer, é um privilégio estar com você aí. Hag Sameach. Hag Sameach. Muito obrigado.